Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. A Casa de Itagiba, para nós, representa a grande escola. De fato, sou pernambucana, recifense, de Campo Grande, e tive a aventura de participar da evangelização infantil durante alguns anos no Instituto Espírita Gabriel Delany, em Campo Grande. Ainda frequentei algumas reuniões com mamãe, à época, no Djalma Farias, também tudo ali perto, da Redondeza. E, posteriormente, desde os 15 anos, eu não vou dizer há quanto tempo, né? Mas desde os 15 anos fui acolhida pela Federação Espírita Pernambucana, de modo específico, estive participando, aprendendo lá, na área da evangelização juvenil, onde tive os meus contatos com os queridos e saudosos Valdec, Edson Caldeira, né? E tendo como minha evangelizadora esta santa alma que me apresenta, Sônia Arruda. Ela gosta de brincar dizendo que foi só o que deu para fazer, né, comigo, mas eu sempre costumo referendá-la como a grande figura do meu processo de evangelização na juventude. É minha evangelizadora eterna, né? Embora outros tivessem vindo depois, mas ela é o grande marco e que, de fato, estabeleceu aquele compromisso, um compromisso de trabalho, compromisso não apenas de quem está participando da formação, como é o caso da evangelização juvenil, mas principalmente pelo carinho, pela amizade, pelo compartilhar de experiências, de lutas. Então, é uma alegria muito grande. Me mudei para Natal no finalzinho de 1982, definitivamente mesmo 84, ou seja, com quase 40 anos de casamento aqui com o Papa Girimum, mas nunca deixamos de manter o vínculo, o carinho, as preocupações, e sempre que possível, e quando convidada, e quando posso, obviamente, né, sempre estar participando aí das atividades do Movimento Espírita. A Mostra Espírita sempre coincidiu, sempre, quase, com a nossa atividade aqui da SEMEP, Semana Espírita de Parnamirim, que é, juntamente com a Semana Maurícia, são as duas mais antigas, né, do Rio Grande do Norte. E aí a turma que vai nos ouvir vai ficar emocionada, inspirada essa nossa SEMEP nas famosas Semanas Espíritas da Cidade do Cabo, promovidas essas semanas lá no Cabo pelo Ismael Gomes Braga. Então, quando, né, eu participava já do Ismael Gomes Braga, e depois que me mudei para cá, com 2 anos de criação dessa instituição, a qual nos vinculamos também, que é a Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, nós instalamos em setembro a Semana Espírita de Parnamirim. Então, muitas vezes eu recebi convites da Mostra Espírita, mas coincidia com a realização. Por sinal, a nossa SEMEP ela foi encerrada ontem, né? Então, ontem à noite, nós estamos fazendo o encerramento da SEMEP. Então, só nesse modelo virtual, eu estou conseguindo chegar aqui, nesse momento, nesse horário. Então, quero afirmar aos meus queridos amigos, internautas que nos acompanham, aqueles que estarão também acompanhando, né, que nós fazemos um trio da pesada, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? Muito vinculados pelos laços do carinho, da amizade, da amorosidade, de trabalhos conjuntos, nunca vamos nos separar, né? Estamos sempre ombro a ombro, lado a lado. E parabenizar a minha amada Casa de Itagiba, onde realmente iniciei todas as grandes atividades sob a orientação, como já disse, do Valdec, do Edson e da nossa Sônia Arruda, e mais adiante do meu amado e saudoso Holmes Vicenzi. Holmes Vicenzi me deu orientações, admoestações, que até hoje carrego como verdadeira aula de vida, verdadeira aula
de fidelidade e serviço a Jesus e a Kardec. Então, parabenizar essa iniciativa que começa com o nosso Valdec, tem todo um conjunto de trabalhadores anônimos, porque essas obras não são obras pessoais. Um cria, tem a ideia, mas a obra só se mantém porque ela é de equipe, porque ela é coletiva, e porque ela é, vamos dizer assim, alimento para a nossa união e, principalmente nesses dias, para o trabalho de unificação. Agradecer aí a turma de Libras, a turma do Backstage, na verdade, e todos aqueles que colaboraram, colaboram e colaborarão na divulgação desse evento, que de fato está agindo nas consciências com Jesus e com Kardec para esclarecer, para consolar, para nos tornar criaturas melhores. Bem, nossa temática se refere à educação. A Sônia já afirmou, trabalhamos na área da educação. Eu vou dizer alguma coisa estranha, mas alguns amigos que eu sei que estão acompanhando de infância, aí em Pernambuco, em Recife, sabem que eu nasci dentro da escola. Imagina, né? Alguém nasce dentro de uma escola, foi que sua mãe, de repente, pariu lá dentro? Veja bem, calma, vou esclarecer. Minha mãe, dona Teonila Borba de Medeiros, grande educadora, desencarnada fez 2 anos, né? Chegou aos 98, quase 99 anos, e ela fundou o Educandário Tiradentes, lá em Campo Grande. Só que ela fazia o seguinte, ela alugava casas grandes, né? Grandes, e ali ela fazia uma parte da casa da escola, outra parte da casa nós morávamos, né? Residíamos. E ela tinha filhos com parteira em casa. Então, quando o pessoal pergunta a minha relação com a educação, eu digo que eu nasci dentro da escola. Imagine, né? Então, eu nasci realmente dentro da escola, né? Do Educandário Tiradentes. E com todo o exemplo, em especial o exemplo de uma diretora e, ao mesmo tempo, professora profundamente amorosa com a educação, nós também seguimos, né, a mesma trajetória, nos vinculando aí, primeiramente, na Universidade Federal de Pernambuco, ao curso de pedagogia e, posteriormente, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos cursos de pós-graduação, sempre em educação. Mas quais as pontes, em especial, que nós poderíamos destacar em relação ao vínculo educação e espiritismo? Começaríamos pela colocação que pertence, ao mesmo tempo, a Lins de Vasconcelos, paraibano, né? Mas com toda a sua atividade, profissional posterior e toda a sua influência, muito mais lá pelas bandas do Paraná, né? Nosso querido Paraná, e também uma parte no Rio, mas depois de volta ao Paraná, ele vai nos dizer: o Espiritismo é doutrina eminentemente educativa. Essa mesma expressão, salvo algum pequeno detalhe, é também adotada pela Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, lá de Araçatuba, no estado de São Paulo. E vamos encontrar ainda, dentro das tradições literárias do nosso movimento, vamos encontrar uma obra que é pioneira, que é extraordinária, dentro da temática educacional, da autoria de Pedro de Camargo, que era um evangelizador, mas codinominado de Vinícius. Ele publica, então, a obra O Mestre na Educação. Então, tomando essas referências, nós mergulhamos já de imediato na própria doutrina espírita, naquilo que é o corpo doutrinário do espiritismo, para, de fato, entender essas afirmativas. A doutrina espírita é eminentemente educativa. Não é salvacionista, não tem nenhum tipo de promessa, mas nos apresenta a trajetória enquanto ser humano, espírito imortal, que deveremos cumprir para atender o objetivo que está claramente definido por Jesus e que aparece para nós no Sermão do Monte, especificamente em Mateus, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus profere as palavras: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Claro que Jesus só podia usar Deus como referência, né? Então, o que vai acontecer é que Jesus define para nós a nossa destinação, perfectibilidade. Doutrina espírita, então, é doutrina que não salva, mas que aponta o caminho da salvação, no sentido da conquista por parte do espírito da sua verdadeira essência, que é a sua perfectibilidade. Mas a grande pergunta que o próprio Kardec apresenta ao Espírito Verdade é essa: como é que a gente vai adquirir perfeição, na trajetória de algumas décadas de experiência no corpo? E a resposta do Espírito de Verdade causou inicialmente uma certa surpresa ao codificador, que quando a alma não atende, e não vai atender nunca esse processo numa encarnação, ela sofrerá outra reencarnação, outra encarnação, outras reencarnações. E ele dirá a Kardec: você mesmo conta, né, com inúmeras reencarnações. Então, Kardec vai se surpreender, vai esmiuçar um pouco mais as suas próprias dúvidas, vai apresentá-las na forma de pergunta, até que apresentará na questão 167 de O Livro dos Espíritos a seguinte questão: qual a finalidade da reencarnação? E receberá como resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Logo de cara, a palavra que assusta a espiritada, né? Expiação. Cuidado, não tenham medo da expiação, não tenhamos medo da expiação. Porque expiação não é só aquilo que a gente decora e guarda como clichê, né? Mas expiação significa também assumir as consequências das escolhas. Então, né, o Espírito Verdade disse claramente: a gente reencarna, em primeiríssimo lugar, assumindo as consequências das nossas escolhas nas existências pretéritas. Mas ele nos descortina: o objetivo disso não é castigo, nada, não é punição, né? Mas é em busca do melhoramento progressivo que a humanidade vai realizando através de nós que constituímos essa mesma humanidade. Assim, já sabemos, primeiro, o grande objetivo da nossa vida, conforme lá está em Mateus 5,48. Sede perfeitos. E já sabemos qual é o mecanismo utilizado para que atinjamos a essa perfeição. É o conjunto das nossas experiências reencarnatórias. Costumamos denominar essas experiências de cenários de aprendizagem. Essa aprendizagem vai nos servir para resgates, para o nosso processo, né, de consertar aquilo que precisa ser consertado, e, ao mesmo tempo, vai nos conduzindo às grandes conquistas, ao chamado progresso completo, conforme Kardec discute, dialoga com o Espírito Verdade lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, já sabemos qual é o objetivo, já sabemos qual é o mecanismo, e, nesse sentido, nós aproveitamos uma expressão muito feliz de Joana de Ângeles, pela mediunidade do nosso Divaldo, quando diz que a reencarnação é a metodologia, é, ao mesmo tempo, um processo educativo que a divindade utiliza para nos proporcionar este caminho, então, evolutivo. Muito bem, já estamos muito sabidos, não é verdade? Mas nós temos que agora vestir a ideia, preencher aí esse conteúdo. E a forma encontrada para preencher esse conteúdo, nós vamos seguir com o nosso próprio codificador Allan Kardec. Ora, como é que nós vamos, então, nesse cenário de aprendizagem, nós vamos caminhando em busca dessa evolução?
E, principalmente, né, parece que é um pouco difícil, porque nós esquecemos o passado, reencarnamos, temos o esquecimento. E agora, como é que fica o nosso processo de avanço, de conquista desse progresso completo? E aí nós vamos encontrar a pergunta que eu sempre digo que é a pergunta favorita dos evangelizadores. Questão 383, viu, Aline? Do Livro dos Espíritos. Qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Ora, nesse momento, nós vamos encontrar a resposta que vai nos descortinar a amplitude de todo o processo de evolução. O Espírito Verdade responderá que nessa fase, a fase infantil, o espírito ele é mais acessível às impressões que recebe, e daí a grande responsabilidade de todos aqueles envolvidos em seu processo de educação. Então, nós já vamos acrescentar as ideias que já apresentamos, essa outra ideia, que é reencarnando com aquele duplo objetivo, né? O objetivo de resgate, expiação, restauração e o objetivo de aprimoramento. Então, nós agora temos, né, que a reencarnação oferece a oportunidade a esse espírito através da infância. Prestemos atenção. A infância está na lei de Deus. E o Livro dos Espíritos igualmente nos diz que as crianças são os seres que Deus envia à Terra para evoluir. Então, o sentido da reencarnação é evolução. Mas o que ocorre é que este processo requisita o esquecimento do passado para que o espírito possa encetar mais uma vez o quê? A sua caminhada. Ele possa caminhar, mas caminhar como? Caminhar com algumas facilidades, né? Dissemos, e em muitas oportunidades, tanto em palestras como em escritos nossos. A doutrina espírita apresenta uma visão singular, única, original do espírito no quesito filosofia da educação. O que ocorre é que a nossa visão do educando é a visão diferenciada de que aquela criança que chega aos nossos braços, filho, neto, sobrinho, né? Então, é um espírito que traz o seu ontem. Retornemos um pouco à visão de Victor Hugo, quando diz: o berço tem o seu ontem. Porque nós não apenas identificamos a reencarnação, mas identificamos a anterioridade do espírito, que tem, então, um acervo, um repertório, um conteúdo. Costumamos brincar, às vezes, dizendo que é um currículo espiritual, né? Então, quando a criancinha chega com aquela belezura, aquela coisa fofa que nós amamos, né? Filhote é uma coisa linda. E a gente nem sabe quem é aquele que chega, viu? Não sabe, é que não sabe. Às vezes é o inimigo que está chegando. Às vezes é aquele que a gente está devendo muito para ele. E a gente, sem querer, embala ali, a gente nem sabe quem é aquele espírito. Mas o que ocorre é que esse espírito, que tem o seu ontem, que conta com outras experiências reencarnatórias anteriores a essa, né? Esse espírito traz uma bagagem. Apesar de temporariamente esquecer tanto os vícios que tem, quanto algumas poucas virtudes que conseguiu, esse espírito traz na forma de tendências, interesses, inclinações, temperamento, alguns aspectos, inclusive, de caráter, o seu patrimônio. Tá? Por isso, nós podemos ter filhos gêmeos, univitelinos, maravilha, lindos, né? Filhotes em dobro. E aí a gente educa. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Um tem um interesse,
o outro tem outra inclinação, tendência, aptidão, e assim por diante. Então, esse patrimônio, ele está presente no espírito. Esse espírito que reencarna, ele reencarna já com aquela bagagenzinha. Nada da famosa tese da tábula rasa. Não, nem tampouco a ideia equivocada de que a criança seria o adulto em miniatura. Não. A questão 383, e ela vai ser enriquecida com a 385. Então, esse espírito, ele reencarna para evoluir. Ele traz consigo a bagagem e vai trazer também o quê? Restrições. Restrições. Problemáticas de saúde, potencialidades que vai desenvolver. Nunca recebemos tanto pelas redes sociais, vocês recebem também. Um dia desse, eu fiquei assim, ai meu Deus, né? Um danadinho de 2 anos de idade, fala não sei quantos idiomas, já lê e tudo. O outro aos 7 anos, já na universidade. O outro aos 12, já com doutorado em matemática. Eu tenho dificuldade ainda com as 4 operações, né? Imagina. Então, muitas crianças têm surgido, e hoje a divulgação é muito grande, das chamadas crianças prodígio, em todas as áreas, e principalmente na arte. Né? Então, é aquela criança que olha o piano, senta e toca uma peça de Bach, imagine, Tchaikovsky, né? E aí a gente olha assim, meu Deus, eu fico catando onde está o dó. É porque cada um reencarna com esse patrimônio também, com essas possibilidades. Mas prestemos atenção no finalzinho da resposta à questão 383. Responsabilidade daqueles que estarão com a tarefa da educação das crianças. Opa! A 385, já dissemos, Kardec antecipa discussões que só o século XX traria acerca da problemática da adolescência, né? E vai, inclusive, fazer uma pergunta extraordinária pela mudança que ocorre da infância para a adolescência. E o Espírito Verdade diz, o Espírito retomou aí o seu patrimônio pleno, né? As suas inclinações plenas, as suas tendências, aquilo que ele de fato é, enquanto Espírito, aquela fase inicial de plasticidade, ela vai sendo reduzida, embora nós sejamos seres aprendentes, fazendo aí uma referência ao nosso também conterrâneo Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire esse ano, quando ele vai nos dizer, somos, por excelência, seres aprendentes. Então, a gente aprende sempre, aprende mais, parece, na infância, mas a gente aprende na adolescência, a gente aprende na juventude, na adultez e, pasmem, na velhice. Alguém pode... Como? Perguntaram recentemente, uma pesquisa, aliás, né? Qual é a fase, em termos de faixa etária, de mais produtividade. Eu fiquei tão feliz. Né? A fase mais produtiva pelos estudos dos responsáveis pela área é de 60 aos 70. Então, você que me escuta aí, que é sexagenário, fico feliz, dos 60 aos 70, tá? Segunda fase de maior produtividade, 70, 80. E agora? Então, só na terceira colocação vão surgir, né, as outras faixas etárias. Então, nosso Paulo Freire completa razão. Somos seres aprendentes, inconclusos, incompletos, inacabados. E, então, aprendendo. Nós somos seres de aprendizagem. Estamos no contato conosco, no contato com os outros, no contato com o mundo. E é aí que nós desenhamos, mais uma vez, a palavrinha a qual nos referimos. São os nossos cenários de aprendizagem. Nós mesmos, o outro, da família aos grupos sociais, não é verdade? Então, nós estamos nesses cenários de aprendizagem, buscando, agora sim, aquilo que deverá nos conduzir àquele objetivo da perfectibilidade. Ou seja,
como é que nós estaremos, né, vivenciando essas experiências positivamente? Jesus, né, nos traçou a meta. O Espírito Verdade esclareceu a Kardec. Ninguém entra na vida corporal senão que não seja para crescer, para evoluir, para progredir. A grande pergunta é: e como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai progredir com tantas confusões, né? Com tantas dificuldades, com tantas limitações que nós temos? É exatamente isso que consubstancia a educação. Voltando ao nosso Paulo Freire, que tem um conceito magistral chamado ser mais. A educação, ela busca o ser mais do ser humano. Ser mais o quê? Ser mais amigo, mais fraterno, mais inteligente, mais produtivo, mais inserido, mais crítico, enfim, mais tudo. E ele coloca para nós essa grande lição, só por curiosidade, lembrar que o pai de nosso Paulo Freire era espírita, Temístocles Freire, e o nosso Paulo se refere ao seu pai com um respeito e uma admiração que ele diz assim em um de seus livros: Temístocles Freire, meu pai, espírita. Olha que responsabilidade, né? Boníssimo é a expressão que ele usa para se reportar ao pai que ele, né, entre aspas, perdeu em plena adolescência. Bem, esse ser mais é exatamente esse upgrade que a reencarnação ela reclama de todos nós. É a mesma palavrinha, não a mesma terminologia, mas a mesma ideia. Quando o Espírito Verdade responde na 167, melhoramento. Esse melhoramento é o upgrade, é o ser mais, ou seja, é o nosso progresso, é o nosso processo de crescimento e de evolução. É esse progresso completo a que se refere o Espírito Verdade na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Mas educar é uma coisa tudo difícil. Eu sempre costumo dizer, já disse, inclusive aí na Amostra Espírita, que tem 3 coisas muito difíceis começadas com E, né? A primeiríssima delas é educar. Educar é muito complicado, não tem receita. Já estudei inúmeras, dezenas de pedagogias, as grandes contribuições que a chamada história da educação nos apresenta. O campo propriamente teórico das especulações, das críticas, das sugestões, os pensadores, né? As correntes, as pedagogias. Educar é muito difícil. É tão difícil que quando aquele ser reencarna, não tem manual de instrução, como diz o querido escritor brasileiro Issami Tibá. Não tem manual de instrução, de instalação, orientação. Você, como pai, como mãe, como responsável, vai ter que ler na alma. Então, educar é das coisas mais difíceis que existem na relação social. Não é? É tão difícil que tem gente que abdica, que não quer educar. Há uma crítica muito pertinente, em especial desde o final da década passada, do século passado, do milênio passado, de que os pais jogam para as instituições, jogam para os meios eletrônicos a responsabilidade de educar. Há uma ausência dos pais no sentido real da educação. Tem que se agradar, de repente, a criança que se torna ditadora, né? Que muitas vezes dá o último celular para poder compensar a ausência paterna ou materna. Há, enfim, uma espécie de medo de exercer a autoridade sob o ponto de vista do processo educativo que as novas gerações, elas de fato devem receber e necessitam. Então, educar é muito difícil. William Damon, que é um autor premiadíssimo nos Estados Unidos na área de educação moral, escreveu um livro chamado Grandes Expectativas, sem tradução em português, né, em que ele vai fazer uma crítica àquela época, à chamada geração, né, de adolescentes e jovens norte-americanos. Ele vai dizer que aquela geração, e esperamos que tenha mudado, era uma geração de egoístas
com verdadeira problemática de olhar o outro, cínicos, ele usa essa expressão, e amorais, ou seja, não é imoral, porque o que é imoral no lugar pode não ser imoral em outro lugar. Então, ele vai elencar essa situação, né? O egoísmo exacerbado, ok? A indiferença completa pelo outro, um cinismo, né, que nós vemos a todo momento aí nas redes sociais, inclusive, né? E essa atitude de desprezo, desprezo pelo mais velho, desprezo pelos chamados valores, né, considerados hoje de extrema relatividade. Então, ele dizia, essa geração é a que está aí, isso no final, na década de 90. O seu livro foi best-seller na década de 90, mas permanece atualíssimo, né? Então, ele vai dizer que só mesmo uma modificação no processo educacional para, né, ajudar a melhoria. Ele vai apontar 3 caminhos: a disciplina, o limite e o desafio. Disciplina, limite e desafio. É preciso apresentar à nova geração disciplinas, porque nós não podemos imaginar uma educação tão permissiva como acontece nos dias de hoje, alarmando tantos de nós. Uma indiferença ou então um descaso, nenhuma preocupação. Meu filho é assim mesmo. Há uma charge muito engraçada que tem um desenho, aí a turma de Libra vai mostrar qual é o desenho da charge, né? São 2 situações. Então, uma situação antiga, em que a mãe chega com o filho diante da professora e a mãe admoesta, né? Dá aquela bronca no filho, porque a professora mostra o boletim cheio de notas vermelhas. Passado o tempo, a outra charge, a mesma imagem, ou seja, professora e a mãe com o filho. Só que a reação da mãe é quase que estrangular a professora por causa das notas ruins do filho. Então, diz, olha como mudou. É exatamente isso. É a ausência de disciplina. Então, nós temos muita dificuldade de impor essas gerações, até porque essas gerações novas possuem um discurso que, se a gente não tiver cuidado, a gente embarca. Tem uma, a minha querida amiga Consuleza, aí, né? E o nosso Diógenes vão lembrar, a velha afirmativa dos adolescentes. Mas meu amigo faz, a mãe de meu amigo deixa, todo mundo faz. Isso a gente ouve demais. Até a gente dizer, né? Você não é todo mundo, tá? Você não é todo mundo. E aí a gente observa, no quesito disciplina, um conflito muito grande entre o autoritarismo do passado e, entre aspas, uma permissividade que não pode ser plena, uma permissividade que não pode ser 100%, deve ser substituída, essa permissividade, pela dialogicidade. Nem um extremo tradicionalista, autoritário, violento, nem o extremo permissivista, de abandono, de indiferença, a dialogicidade. Para quê? Para que possamos disciplinar, sim, desde cedo. Lembro que uma vez meu irmão, aí em Recife, foi fazer uma crítica ao almoço lá de casa do sábado, que era toda a vida, feijão verde, arroz branco, né? Farofa, farinha carioca, que chamava, né? E frango assado. Então, um belo dia ele chegou assim, até sem camisa, e já foi procurando almoço, tinha jogado bola, e aí disse assim, de novo? De novo? Isso de novo, todo sábado é isso. Minha mãe olhou para ele e disse, levante, põe uma camisa, você não almoça hoje, porque você não respeita a nossa luta. A mamãe era viúva, imagina, né? 6 filhos para criar. Você hoje não almoça. Não almoça para aprender a valorizar.
Muito bem. E o que é que aconteceu? Por trás, ela ajeitou lá com minha madrinha, né? A minha neninha querida, a Odésia, a Nena, nossa nena querida. Então, ela ajeitou para que ele lanchasse, coisa e tal, mas deu a lição. Muitos anos depois, ele casa. Eu encontro com sua esposa, né? Na época, a minha querida Fátima Castro, também espírita, e ela diz assim, mas teu irmão comeu tanto sábado que eu fiquei horrorizada. Eu disse, mulher, o que foi que você fez para ele comer? Ela disse, pois é, feijão verde, arroz, farinha carioca e frango assado. Então, pronto. Oh, lição boa, não é? Disciplina. Hoje a gente vive como verdadeiros escravos das gerações novas. Cuidado. Por quê? Porque não sabemos a segunda colocação do doutor William Damon. Limites. A criança sem limite é a semente do acelerado, a semente do criminoso. Ela desconhece a palavra não. Conversarmos com uma amiga jovem, tem um filhote lindo de 4 anos, sobre as dificuldades de educação, e ela disse, ele não pode ser contrariado. Eu conheço essa história. Porque na nossa época, vejam bem, né? Eu já sou antiga, eu já sou de época, viu, Verônica? Eu já sou de época, tá? Então, o que é que ocorre? Né? Na época, a mamãe dizia não. E eu, obviamente, com a minha verve rebelde, né, Sônia Arruda? Eu rebelde dizia, por quê? E ela dizia, por que não? E eu de novo, por quê? E ela, por que não? Aí, quando eu estava lá na 4ª vez insistindo, ela dizia, porque eu não quero. Ponto, acabou. Era a autoridade em pessoa, com todo o autoritarismo do momento histórico, não é verdade? Mas estabelecer limites. Hoje você mostra, você exemplifica, você apresenta estatística, você dialoga, e ainda assim é difícil estabelecer o limite. Então, o doutor Irandemo, correto, nem disciplina, nem limite, então a situação está difícil, porque a criaturinha ela vai começar a achar que a vida está a serviço dela. Quantos não vivem assim? Não podem receber um não, não podem enfrentar frustração, procurando muitas vezes a via do suicídio, já que estamos no famoso Setembro Amarelo. Quantos, né, também não sabem conviver com problemas, com dificuldades, não é verdade? Então, ele coloca para nós a terceira palavrinha-chave, desafios. É necessário mostrar que a vida ela tem exigências, e não só exigências materiais, mas exigências também emocionais, de coragem de enfrentamento. Lembro-me, a propósito, de que Leon Denis nos afirma em uma de suas obras, né, que nós precisamos não apenas dar a instrução sob o ponto de vista intelectual, mas precisamos dar formação moral para que os nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens, possam enfrentar as dificuldades do mundo, posso enfrentar os bullying, a violência que aí está, né? Posso enfrentar principalmente o saber dizer não diante de certas propostas, de certas coisas complicadas, especialmente os nossos jovens. Certa feita, ouvi uma resposta de Raul Teixeira, nosso amado Raul Teixeira, quando lhe indagaram qual é hoje o grande desafio do jovem espírita. E ele respondeu, a coragem de ser diferente. Nós diríamos, a coragem de dizer não às insinuações, às propostas, às facilidades, né? Então, é preciso ajudar, é preciso auxiliar a formação de uma personalidade saudável. E não pode haver uma personalidade saudável que não seja capaz de encarar a frustração, de encarar a, né, situação difícil, o fracasso. Aqui eu procurei sempre, né, trabalhar com os filhos uma tática. A tática é rir da desgraça, né? Existe aquela tática que vocês conhecem muito, que é a brincadeira do contente, né? Sempre achar uma coisa positiva em tudo. Está lá no livro
se não me engano, Alice, né, no País das Maravilhas. Mas aqui eu sempre ensinei, vamos aprender a rir da desgraça, né? Então, deu a topada, vamos rir da topada, né? Aconteceu uma problemática, vamos retirar a lição da problemática e sorrir, porque se a gente não consegue manter bom humor, alegria, diante da dificuldade, a gente vai se tornar refém da dificuldade, refém da problemática. Então, eu disse ainda há pouco, né? As 3 palavras que começam com E. A primeira é educar, como é difícil, e trouxemos o Dr. William Damon. Mas nós entendemos que a segunda palavrinha está vinculada à primeira, que é exatamente evoluir. Como evoluir é difícil. Por isso, quando a gente se debruça sobre a obra, em especial, de André Luiz, mas também sobre outras obras interessantes, né? Apenas para citar a nossa Otília Gonçalves, por exemplo, no Além da Morte, o nosso irmão Jacó, na obra Voltei, a obra do próprio Manuel Filomeno de Miranda, muitos relatos pela mediunidade da nossa Ivônia Pereira, né? Especialmente Leon Tolstói e outras obras. Então, nós vamos ver como evoluir é complicado. Como a gente tem dificuldade de resgatar e de melhorar. A gente é como se tivesse uma espécie de atavismo. A gente se fixa, né? Vocês lembram que todos nós temos as nossas loucuras, né? Então, por exemplo, tem gente que faz o caminho para o trabalho só por aquele caminho. Não pode sair, tem que ser aquele caminho. Tem gente que veste aquela roupa específica naquela data, né? Tem gente que não tem a saúde mental de abertura, a flexibilidade, o que a Alexandra disse, né, no início da nossa live. É preciso aprender a abrir, né? Tem que abrir a cabeça para o entendimento. Isso me fez lembrar uma experiência de um antropólogo que ficou, né, viralizada aí, quando ele, lá na África, fazendo seus estudos, ele decidiu fazer uma brincadeira com crianças. Pegou uma cesta de frutas, colocou lá e fez uma marca, colocou as crianças, né, uma ao lado da outra, e promoveu o quê? Uma corrida. Quem chegasse primeiro iria exatamente o quê? Pegar o cesto de frutas. E ele, então, apita. Quando ele apita, as crianças não saíram correndo. Elas deram as mãos. E saíram todas. Chegaram todas na mesma hora no cesto de frutas. Sentaram e começaram a comer. Ele ficou tão horrorizado com essa mentalidade ocidental meio estranha que a gente tem, e ele perguntou o que houve. E as crianças, num coro, responderam Ubuntu. Ubuntu. E ele, o que é isso? Ubuntu é um princípio, é um valor africano desenvolvido em países da chamada África subsaariana, de baixo, que significa eu sou importante porque você é importante. Eu dependo de você para existir, para ser. Isso exige respeito. Solidariedade seriam 2 comportamentos básicos do Ubuntu. Então, evoluir é difícil, porque nós somos teimosos, nós estamos com atavismos, nós colocamos, por exemplo, a culpa das nossas dificuldades na criação, na natureza, em Deus e principalmente nos outros, né? Então, nós adoramos apontar os outros como culpados. Então, evoluir implica necessariamente mudança de postura mental, de abertura para a compreensão, que vai exigir, primeiramente, conforme o Livro dos Espíritos de novo nos ensina, uma chave. A chave do progresso individual, autoconhecimento. Então, eu não posso evoluir se eu não tenho autoconhecimento, se eu não sei o que é que eu preciso melhorar, se eu não sei como é que eu reajo, né, diante das situações, quais são meus limites, quais são as minhas profundas imperfeições, as minhas viciações, as nossas inclinações negativas. Sem isso, eu não vou conseguir evoluir. Nesse sentido, nós vamos encontrar, meus queridos amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14,
a mensagem, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Autor espiritual, Agostinho, Santo Agostinho, para nós Agostinho de Hipona. O que é que ele vai dizer? Compete aos pais, desde cedo, observar o quê? Os instintos que a criança apresenta. Inibir os maus instintos, estimular aquilo que é bom. Olha, preste atenção, porque nós temos um problema. Eu já vou avisar a Verônica. Tem um problema. A gente tem, diante principalmente dos filhos, de crise de abestalhamento. Palavra pernambucana, nordestina. A gente se abestalha. A gente acha até bonito quando a criança é braba, quando a menina é exibida demais, quando o menino reage violentamente, a gente até enaltece. Então, evoluir é difícil, por quê? Porque os próprios pais não ajudam. Os próprios responsáveis não identificam aquilo que foi motivo da nossa queda, do nosso comprometimento no passado. E aí, evoluir é uma tarefa que, embora exija o esforço pessoal, se dá no coletivo. Há uma pergunta nessa mesma mensagem que é de nos fazer tremer, né? Nos diz Agostinho que Deus perguntará: que fizeste do filho que vos confiei? Ai, que fizeste do filho que vos confiei? Então, na verdade, são empréstimos. É como se fosse um contrato de trabalho que Deus nos permite realizar, receber esses espíritos, orientá-los, educá-los, mas ajudar na sua evolução. Está lá, Livro dos Espíritos. É responsabilidade de todos, não só de quem? Dos pais, mas de todos aqueles que, de alguma forma, estarão influenciando na formação da personalidade. Existe uma expressão que eu acho muito feliz de Amélia Rodrigues, que ela exteriorizava, expressava quando encarnada. Era uma professora católica renomada e ela dizia assim: somos todos educadores uns dos outros. Educamos pelo que falamos, educamos pelo que fazemos. Gente, essa expressão é forte demais. Então, o processo de evolução que requisita essa atenção, principalmente dos pais, na educação dos filhos, mas é responsabilidade de todos nós. Eu lembro-me, trabalhando aqui em Parnamirim, na atividade da evangelização, um grande núcleo de evangelização, nós tínhamos 350 crianças, adolescentes e jovens, 44 trabalhadores, nós sempre nos reuníamos e nós dizíamos: todos somos evangelizadores, não só os que estão na sala de aula. Porque o que está na portaria tem uma responsabilidade na forma de tratar, na forma de acolher. Aquele que está, na cozinha e que vai servir, que a gente tinha lanche, eu fui cozinheiro 1 ano, viu, Sônia Arruda? Eu só tinha 2 pratos, era macarronada bolonhesa e arroz com ovo. Arroz com ovo, um prato internacional. Arroz com ovo. Então, nós orientávamos a todos. Todos somos evangelizadores. Porque eu tenho um evangelizador fazendo trabalho lá na sala de evangelização. Mas se ele é maltratado, se ele não é bem acolhido, se ele recebe uma repreensão com mais tintas, vamos dizer assim, aquele trabalho que foi feito pode não receber, né? E a prova disso, eu tive, certa feita, uma experiência, agora numa casa bem pequena de evangelização, também lá em Parnamirim, quando um menino de uma família desapareceu. E, de repente, ele apareceu, mas meses depois. O pai, que era viúvo, a mãe foi embora, deixou. E ele, então, depois tirou essas crianças e levou para uma outra instituição religiosa, né? Onde, inclusive, o pessoal não aguentou e expulsou. Muito bem. Mas um deles, ele
apareceu lá na nossa instituição, a Trabalhadores de Última Hora. E quando eu vi, eu fiquei tão surpresa, né? Eu disse, que coisa boa que você está aqui, que alegria, né? Outra evangelizadora também disse, ai, que bom que você veio. Ele disse assim, eu vim só hoje. A gente achou estranho, né? Eu vim só hoje. E eu vim, olhou para mim e disse, porque eu sei que a senhora gosta de mim. Gente, eu quase desencarno, sabe? Eu acolhi com o maior carinho, fizemos tudo, soubemos depois de muitas dificuldades da família, o pai com os demais filhos, mas foi a prova de que somos todos evangelizadores em qualquer momento da nossa vida. Ele voltou porque ele sabia que ali tinha acolhimento, nós, né, recebemos com muito carinho a ele, com envolvimento, enfim, até com os mimos, né? Ele nunca mais voltou, nós não sabemos. Mas aquilo marcou indelevelmente, vou traduzir essa palavra, para sempre, o meu coração. Né? Sempre. Então, toda a vida, eu me lembro disso. O trabalho da evangelização, que é um dos caminhos auxiliares do processo evolutivo, não só de crianças, adolescentes e jovens, mas de evangelizadores, de dirigentes, de todos os trabalhadores, né? É um potencial extraordinário para a evolução, pela nova visão de mundo, né? Pela construção de um sentido de vida, pelo acolhimento, pelo estímulo à interação, à integração, ao protagonismo. Então, tudo isso nós podemos encontrar no trabalho também da evangelização. Então, tudo isso para quê? Para evoluir. Tudo isso para que nós possamos criar, como nos diria o codificador referendado pelo Espírito Verdade, novos hábitos. A educação, nos afirmaria Allan Kardec, né? É o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, se nós conseguirmos, nesses processos, substituir hábitos infelizes, nocivos à nossa personalidade, nocivos à sociedade, se conseguirmos substituir por hábitos saudáveis de companheirismo, de solidariedade, de Ubuntu, né? Ubuntu, de respeito, de fé. Hein? Então, se nós conseguirmos, nós estaremos na grande trajetória da evolução. A educação estará sendo, pois, o nosso caminho, a nossa trilha de evolução. Mas alguém deve estar esperando o terceiro, tá? O terceiro é bem rápido. Então, educar é o primeiro, é evoluir é o segundo e emagrecer é o terceiro. Nívia ficou impressionada. Emagrecer. Eu digo que são 3 coisas difíceis. Brincadeirinha, só para a gente relaxar diante da grande questão que é a educação em nossas vidas. Então, meus queridos amigos, quando a Mostra Espírita nos pede para refletir sobre a educação integral do ser humano, nós somos convidados, em primeiríssimo lugar, a entender a complexidade deste ser, que é o ser humano, que é o espírito imortal, que tem o seu ontem, que está vivendo o seu hoje, que terá o seu amanhã e que terá novas experiências reencarnatórias. Então, quando nós conseguimos ver, a partir da leitura espírita, a complexidade deste ser, nós entendemos a complexidade da educação. A palavra educação, ela tem 2 origens latinas. A primeira, educare, que significa agir de fora para dentro, ou agir sobre. A segunda palavra, também latina, educere, significa chamar, puxar, vamos dizer assim, provocar o aparecimento daquilo que o outro tem. Claro que entendemos que em fases da nossa vida precisamos agir, como educar. Por exemplo, a criança precisa aprender a escovar os dentes, né? Entregar a toalhinha para ser colocado, porque senão vai ser aquele adulto marido chato
que continua colocando a toalha molhada na cama. E a mulher enlouquece, não é verdade? Então, nós somos chamados desde cedo a alguns hábitos, que são hábitos que nós vamos fazer mediante certos condicionamentos que são importantes e necessários. Mas, sem dúvida alguma, a grande proposta espírita é eduzere, é chamar, é trazer, é possibilitar que aflore daquela criatura as suas potencialidades. Qual a grande problemática que vivenciamos nos dias de hoje para, de fato, termos a educação integral? É a visão limitada do ser humano, é a visão que fecha a criatura humana numa experiência biológica e social, claro, né? Fisiológica, essa coisa toda, mas que não vê o espírito que ali está com seu ontem e com seu amanhã. É uma visão reducionista. É tão reducionista que a depender da corrente de pensamento, do tipo de pedagogia, do tipo de filosofia que embasa essas práticas, é como se, de repente, educar fosse somente instruir sob o ponto de vista de conteúdos, sob o ponto de vista daquilo que a criança, o adolescente, o jovem deve receber. E mais adiante, a chamada formação profissional, que acompanha o indivíduo o restante da sua vida. Como hoje ele não se aposenta, então vai até não sei quanto tempo. Então, é uma visão reducionista, é uma visão limitada. Há um privilégio para quê? Para o aspecto meramente intelectual, profissional, técnico. Então, essa educação que se fecha e que cá entre nós ainda está aí firme e forte. Eu já entrei em parafuso com a escola da neta, com as experiências que acompanhamos em outras escolas também, que é apenas conteúdo, conteúdo e conteúdo. Certa feita, eu diria a uma coordenadora pedagógica, numa das últimas reuniões que participei, decidi não participar, eu disse assim, eu entendo que o compromisso da escola é com a aprendizagem, mas é um problema, porque o compromisso de vocês não é aprendizagem, é passar conteúdo, é ir da primeira página até a última página do material que a escola adota. Isso é lamentável. Mas essa visão reducionista que nós vivenciamos, encontramos e acompanhamos, porque temos também relações, os nossos adolescentes e jovens absolutamente enlouquecidos com o Enem, enlouquecidos com conteúdo demais, enlouquecidos, e muitos deles chegam aos seus cursos enlouquecidos, desenvolvendo transtornos, apresentando problema de saúde mental. Me lembrei do Léo, meu querido e amado Leonardo Machado, quando dizia numa resposta, aí em algum evento que ele participou, alguém estava comentando comigo o problema de tantos alunos universitários de medicina complicados, alguns, inclusive, enveredando por caminhos de suicídio, em pleno século XXI. E ele dizia assim, o indivíduo, geralmente, quando vai se candidatar a um curso de medicina, é primeiro de classe. Aí, quando chega, passou. Quando chega na turma, tem pelo menos mais 30, 39, 40 primeiros de classe. A pressão é violenta, a pressão é muito forte. Então, nós vemos adolescentes e jovens absolutamente vivenciando a experiência da pressão, e muitas vezes com a incompreensão dos pais. As exigências descabidas. Aqui sempre dissemos aos filhos, vocês nasceram para evoluir, nasceram para ser felizes. Esse é o objetivo da vida. Se estudar ajuda, ótimo, estuda. Se fazer curso ajuda, ótimo. Se isso tudo tem a ver com sobrevivência, ajuda.
Agora, a finalidade da vida maior é evoluir, é nos educarmos. Mas, lastimavelmente, a nossa sociedade não tem ajudado muito nesse sentido. Então, é uma educação reduzida. E aí, o que seria essa educação integral? Foi tudo que nós falamos nesses minutos. Ou seja, autoconhecimento é educação integral. Aprender a conviver com o outro, isso é autoconhecimento e, ao mesmo tempo, é conhecimento do outro. Desenvolver sentimento de respeito, solidariedade, ubuntu, isso é educação integral. E, principalmente, aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, não só no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese também. Educação moral. É o que Kardec nos diz. Não educação livresca, mas aquela que tende a formar o homem de bem. Vamos usar hoje uma palavrinha melhor, né? A pessoa de bem. Esse é o grande objetivo, minha gente, da educação. A educação que deve nos tornar pessoas melhores em todas as áreas. Na área da arte, na contemplação da natureza, na responsabilidade ecológica, no trato da civilidade com os mais humildes. Então, quem tiver qualquer dúvida sobre o que é essa educação integral, e em especial, que comportamentos devem ser esses, numa visão que não é reducionista, mas que é ampla, é só abrir capítulo 17 do Livro dos Espíritos e a gente vai ver ali para nós a página O Homem de Bem. Toda a vida que leio me dá angústia. Senhor, o que é que a gente precisa? Meu Deus, a gente está muito longe ainda, não é? Mas está lá, em torno de 22 a 25 itens que abordam questões profissionais, questões de relacionamento, questões individuais que apresentam este homem global, este homem intenso, ou usando a belíssima expressão de Joana de Ângeles, este homem pleno. Essa plenitude, não apenas aquele ser intelectual, inteligentíssimo, mas aquele ser capaz de conviver, aquele ser capaz de amar, de perdoar, de suportar o não, de enfrentar a dificuldade, aquele ser que cuida do outro, que cuida de si, que cuida da natureza. Esta é a plenitude, esta é a educação integral. Em uma mensagem que indicamos para a leitura de todos os nossos amigos, porque ela é muito curiosa, essa mensagem, tá? O nome é Educação para a Plenitude do Ser. Essa mensagem ela foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco por solicitação de companheiros lá da Federação Espírita, né, do Estado da Bahia. Eles realizaram um congresso com este título, né? Muito bem. E eles pediram, e aí a querida Amélia Rodrigues escreveu a mensagem, né, para o evento. A mensagem, a educação para a plenitude do ser. Como professora de fundamentos, durante muitos anos eu usei, porque eu trabalhava com uma disciplina introdutória para as licenciaturas, chamada exatamente Introdução à Educação, e eu levava essa mensagem. Eu pedi assim, perdão, tá, Divaldo e a Amélia Rodrigues, então eu colocava somente Amélia Rodrigues, entre parênteses, educadora católica baiana, porque aí não gerava problema. Ele disse assim, não, se aperrei, não, ela não vai se preocupar com isso, não. Mas, curiosamente, eu descobri que ele não tinha publicado essa mensagem. Ele não tinha publicado essa mensagem. E no contato com ele, em uma oportunidade, né, de realizar, isso por volta de 2013, 2014, eu descobri, ele disse, que mensagem é essa, Sandra? Eu disse, chama-se Educação para a Plenitude do Ser. Ela faz, primeiro embasa o conceito de educação, apresentando a importância da família, situando que a família ela foi também delegando a outras instituições a tarefa educacional, faz, eu sempre gostei de usar isso, uma viagem histórica, desde
desde a educação antiga, passando pela, né, educação medieval, Renascimento, chegando às grandes pedagogias dos séculos, principalmente XX, mas também contribuições do século XIX. Ele olhou para mim e disse: eu não tenho essa mensagem. Ele: não é possível, não acredito que tu não tens esta mensagem. Manda para mim. Eu tinha um encarte que eu sempre guardei, mandei para ele. Em 2014, preste atenção, quem Sandra, você tirou seu som. Oi, desculpa, Agora bateu sim. aqui, tá bom? Então, no livro Compromissos de Amor, 2014, publicado pela Leal, capítulo 6, Educação para a Plenitude do Ser, com o qual nós concluímos as nossas reflexões. Porque, após todo esse esboço histórico, ela vai dizendo para nós: não obstante todo esse longo processo evolutivo, nos conceitos e métodos, a educação ainda não alcançou o seu fanal, o seu objetivo. Qual é esse objetivo? Ela vai nos dizer: libertar o indivíduo das suas paixões e compromissos negativos que o atam ao passado, na condição de espírito imortal que é, em crescimento e desenvolvimento das potencialidades que lhe jazem adormecidas. Ela continua: a verdadeira educação é aquela que tem caráter global, que atende o ser em todas as suas expressões. Infunde-lhes hábitos morais saudáveis, graças aos quais se formam o caráter, a personalidade, que se lhe integram à essência espiritual. E essas conquistas são transferidas de uma para outra reencarnação, de forma a alcançar a felicidade real. Olha aqui, dupla situação: resgate, melhoramento, reparação, aperfeiçoamento, com vistas a que cada vez mais reencarnemos com um melhor patrimônio, né? Levando de reencarnação em reencarnação esse nosso patrimônio espiritual. Ela continua: essa educação não pode prescindir dos métodos psicopedagógicos da atualidade, porém ampliados com a orientação espiritual que levará o educando à compreensão da sua realidade eterna, da finalidade da existência terrena e de como conduzir-se para conseguir o êxito que lhe está destinado. Este processo, vai concluindo, centra-se no amor, que deve ser a tônica do educador e plenamente concorde com o conhecimento intelectual na compreensão dos valores morais do educando, trabalhando-lhe a argila cerebral de forma a plasmar nela os tesouros inalienáveis do espírito, sem castração nem liberação total, antes auxiliando a disciplinar-se, a desenvolver os sentimentos elevados com os quais marchará no rumo da sua libertação total. Que maravilha, né, meus irmãos? Mas ela faz ainda um alerta. Quem é que vai fazer essa educação? Quem vai levar adiante essa proposta de educação? Então, ela vai dizer: educar-se para melhor educar. Eis o grande desafio mediante o qual o indivíduo alcança a autorrealização. Pais, educadores, evangelizadores, adultos, somos todos chamados para cumprir essa tarefa educacional, a nos autoeducarmos. E, finalmente, a educação para a plenitude do ser é a única maneira de construir uma sociedade rica de amor e de valores éticos, na qual as injustiças sociais, políticas
e discriminatórias de toda espécie deverão ceder lugar à vigência da verdadeira fraternidade. E tudo isso a partir de quê, minha gente? A partir da visão de Jesus como modelo e guia, tendo também a contribuição extraordinária que amplia a nossa visão de mundo, de vida, de existência, de educação, que a doutrina espírita nos proporciona para que haja, de fato, o surgimento de uma nova era para a humanidade, conforme nosso Alberto discorreu logo mais cedo. Nossos agradecimentos a todos vocês, à Federação Espírita Pernambucana, aqueles que pacientemente nos escutaram, a minha amada Sônia Arruda, ao Grupo de Libras, a Cristina, a turma do Backstage, a Osgley, enfim, a todos, dizendo nessas palavras finais que estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Estamos juntos para quê? Para emagrecer não só, viu? Mas principalmente para educar, nos educando, para evoluirmos através dos nossos esforços no bem, para que o sacrifício da cruz não se torne em vão. Que Jesus abençoe a Casa de Itagiba. Estamos aqui, sempre, juntos, ombro a ombro, lado a lado, junto àqueles queridos amigos que nos antecederam, alguns dos quais se despediram de nós até precocemente, né, Edson Caldeira? Nos deixando saudades, mas nos deixando algo muito importante, que é o exemplo de fidelidade a Jesus e a Kardec. Que eles nos abençoe e que Itagiba continue mostrando sempre o rumo norte da nossa casa e do movimento espírita. Muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.